Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estão participando. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez em nome de Jesus para buscarmos do alto as energias, o fortalecimento que nós precisamos tanto. E com certeza, todos nós aqui, quando nos reunimos em nome de Jesus, temos a presença do Mestre. E temos a certeza também de que os seus mensageiros estão aqui, atendendo às nossas necessidades. E Jesus só pede uma coisa, para que nós possamos abrir o nosso coração na certeza do amparo divino. E é por isso que nós vamos fazendo a nossa oração, porque a prece é essa conexão que nós realizamos com Deus, com Jesus, com essa espiritualidade amiga, que eleva o nosso padrão vibratório, nos colocando em sintonia com esses amigos, para que assim possamos assimilar todo o amor, toda a energia, toda a luz que eles estão com tanta boa vontade, com tanto carinho, oferecendo para todos nós. Então, se for mais fácil, eu convido a todos a fecharem os olhos. E nesse instante, cada um vai mentalizar Jesus do seu jeito. Mas vamos mentalizar Jesus de braços abertos, Jesus sorrindo, Jesus irradiando a sua luz. E vamos mentalizando como se nesse instante Jesus estivesse ali, nas beiras do lago de Genezaré, naquele entardecer, onde aquele sol se põe, onde nós vamos sentindo aquela brisa suave tocando o nosso corpo, os nossos pés descalços, sentindo aquela areia gostosa das margens desse lago. Ao mesmo tempo, nós vamos vendo que Jesus está ali sentado naquele barco, olhando para todos nós, nos abençoando e nos convidando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é por isso que nós estamos aqui, Jesus, diante de ti, porque nós estamos cansados e nós precisamos do teu amor, da tua luz para perseverarmos, para superarmos os desafios dessa vida, especialmente nesses momentos tão difíceis que a humanidade está passando. Jesus, o Senhor está aí, no barco, comandando as nossas vidas. E nós acreditamos e confiamos em Ti, Jesus. E nós vamos sentindo que Jesus vai nos abraçando, que a energia de Jesus é tão grande que nós vamos sentindo como se estivéssemos no colo de Jesus sendo afagados. E é assim, sentindo Jesus tão pertinho de nós, que nós vamos percebendo essas luzes intensas que estão sendo derramadas sobre cada um de nós, sentindo a bondade e o amor de Deus que se manifesta através de Jesus. E juntos nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, meus queridos, unidos ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, e na presença dessa espiritualidade amiga que nos ampara, nós vamos pedindo permissão para iniciarmos a assistência espiritual de hoje, rogando a Jesus que envolva no seu amor cada um de nós, e envolva a nossa companheira Florinda, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, imensa alegria estarmos novamente aqui para falarmos dos ensinamentos de Jesus. Falar de Jesus
talvez seja mais fácil do que vivenciar Jesus em nossos corações. Jesus, o tempo inteiro da sua estadia aqui na Terra, ele demonstrou com a sua grandiosidade todas as virtudes que nós precisamos desenvolver. O espírito mais sábio, mais evoluído, mais puro que esteve entre nós foi Jesus. E Jesus exaltava, através da sua figura gloriosa, né? A Mônica fez uma descrição belíssima dele para a gente mentalizar aqui no comecinho, com as vestes luminosas. Então, Jesus era um espírito grandioso, puro, mas ele tinha uma virtude que para nós é muito difícil de nós desenvolvermos, que é a humildade. A grandiosidade de Jesus, a luminosidade, a beleza espiritual de Jesus estava na sua humildade. E foi a virtude que ele mais mencionou em todos os seus ensinamentos. E ao mesmo tempo nós vamos sentindo em nós, né, que é uma das mais difíceis de nós vivermos e adquirirmos ou desenvolvermos, principalmente nesse mundo de hoje, que esse mundo de hoje prioriza aparência, poder, status, competição, autopromoção, né, que está vinculado aí ao orgulho e à vaidade, a necessidade de sermos o que não somos, ou de parecermos melhor do que somos, é a vaidade também. Não, nós não podemos confundir higiene com vaidade, né? A vaidade é o excesso, talvez, de cuidados com a aparência ou com os sentimentos, né? Então, a higiene é necessária e nós temos que nos cuidar mesmo, né? E hoje, então, nós somos constantemente incentivados, estimulados a mostrar o que nós conseguimos, o que nós conquistamos, e não a trabalharmos as nossas virtudes interiores, nosso caráter. Às vezes nós somos extremamente hipócritas, mostramos uma coisa que nós não somos, que nós não sentimos, que nós não temos. Jesus, porém, ele propõe esse caminho inverso. Cresça por dentro, ele fala, né? Para você se transformar por fora. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de transformação, de filtro, nada nas nossas aparências. Nós precisamos transformação interior, por dentro, pelo nosso caráter, pela nossa alma. E a vida inteira de Jesus, ela foi marcada pela humildade. Ele fez questão de que fosse assim, justamente para nos ensinar, porque ele sabia que é uma das conquistas mais difíceis para o espírito é a humildade. Então, Jesus nasceu numa manjedoura simples, entre animais, teve uma vida extremamente simples, viveu entre os simples também, trabalhou. Na época não havia os recursos, né, que nós temos hoje, mas ele trabalhava com as próprias mãos. Ele era carpinteiro junto com o pai dele, né? Conviveu sem preconceito, sem intolerância com os dito pecadores, né? Acolhendo esses últimos. E ele quase no fim da sua passagem aqui pela Terra, ele dá a maior lição de todas, que foi a que nós conhecemos como lava-pés, cerimônia do lava-pés, que é a lavagem dos pés, porque Jesus vivia num ambiente que era extremamente árido, né, deserto, né, pedras, tal, poeira, areia. Então, e os calçados eram abertos, então os pés sempre precisavam ser limpos para adentrar dentro das casas, né? Para passar para dentro das casas. E era o serviço mais desprezível que tinha. Geralmente era feito por mulheres escravas, né? Que era lavar os pés daqueles que chegavam. E Jesus, num verdadeiro momento de demonstração de humildade, ele, para ensinar o que era humildade, ele pega uma toalha, uma bacia com água e lava os pés de todos os discípulos, se comparando talvez ao servo mais humilde ali, aquele escravo, aquela mulher que fazia esse tipo de serviço. Para Jesus, a humildade não era uma fraqueza,
Nenhuma demonstração de falta de caráter, de força, nada disso. Para Jesus, a humildade era demonstrada através da sua força interior, da sua consciência desenvolvida e da extrema maturidade espiritual que Jesus tem, né? Nós ainda não somos, né? Com essa fortaleza toda interior, com essa consciência toda desenvolvida, com essa maturidade toda espiritual, ainda estamos engatinhando. Mas vamos chegar lá um dia. Mas temos que nos esforçar para isso. E demonstrar humildade não é se diminuir. Ah, eu sou humilde, então eu tenho que andar mal vestido, mal cuidado. Não, isso é desleixo. Ser humilde é você ter a coragem de se conhecer. Não é sair dizendo, ah, eu não consigo, eu sou incapaz, não, isso não é para mim. Mas é reconhecer que nós temos limitações, que temos ignorância e aprender sempre, porque ninguém é dono da verdade. Então, a grande humildade difícil de ser desenvolvida é essa, você reconhecer as suas limitações. E se alguém apontar isso para a gente logo se ofende. E nós somos limitados mesmo, né? Então, humildade verdadeira é quando você sabe ouvir o que a outra pessoa está falando. É você aceitar as correções que as pessoas fazem, né? A pessoa vê você melhor do que de fora, né? Do que você está se vendo mesmo. Principalmente não se considere superior a ninguém. Ninguém é dono da verdade, um não é melhor do que o outro. Valorize a outra pessoa sempre. A gente tem esse estranho vício de valorizar a si mesmo e ignorar a outra pessoa. Jesus demonstrava isso, né? Servir sem esperar reconhecimento. A vida inteira Jesus serviu as pessoas. Humildade é colocar Deus acima das nossas próprias personalidades, que às vezes nós nos achamos um pouco Deus, né? Para julgar, para condenar, embora nem Deus faça isso, né? Então, coloque Deus acima do próprio ego doentio que muitas vezes nós apresentamos, né? Jesus nunca humilhou ninguém, nem demonstrava superioridade. Mesmo quando ele curava e mostrava o seu poder, ele falava: Sua fé te curou. Ele ajudou e ajuda até hoje com as suas lições que nós tentamos acompanhar, tentamos aprender e estudar, como se tornar humildes. Mas ele não ensina acusando, apontando, ele demonstra no seu próprio estilo de vida. Olha que coisa linda, né? A vida de Jesus inteira foi a demonstração do que é ser humilde, como é ser humilde. Então, humildade é essa luminosidade espiritual interior que nós temos, que ainda não temos, mas que Jesus tem enormemente. Humildade é aquela dor que você se impõe a si de reconhecer, porque isso causa um certo sofrimento para nós, né? De reconhecer a nossa limitação, a nossa ignorância, que nós não somos tudo aquilo que nós achamos que somos. E lembrar sempre de nunca humilhar ninguém, seja lá em que situação for. Porque nós somos chamados não para humilhar, mas para ser humildes. E Jesus, então, traz a lição maior, que ele, numa das falas dele, quem quiser ser o maior, olha aí que interessante, seja o servo de todos. Ou seja, não é você ser o capacho das pessoas, mas é você estar à disposição para ajudar aqui e ali, a participar, a acolher, a entender, sem julgar, sem condenar, sem apontar o dedo. Sirva simplesmente, onde for necessário. Não importa em que situação, não importa para quem você está fazendo.
Quem quiser ser o maior, que realmente seja aquele que está servindo a todo mundo. Para o mundo atual, principalmente, grandeza é ter poder, mandar, ser arrogante, ser incisivo. Mas para Jesus, a humildade é aquela grandeza de servir. E dentro do cristianismo, ou da fé cristã, da religiosidade, humildade não é passividade. Ao contrário, é você ser ativo. Então, não é você ficar esperando as coisas caírem do céu. Isso aí é um desacerto. É você ser ativo, ir em busca. Já que as coisas não caem do céu, eu tenho que ter a humildade de ir buscar. Bater, que a porta se abre. Isso também é ser humilde. Os donos do poder, eles podem ser maiores por fora, mas muitas vezes a arrogância, a vaidade, o orgulho, a prepotência fazem com que eles sintam-se ou sejam pequenos por dentro. E os pequenininhos, humildes, eles podem ser gigantes por fora, né? Por fora e por dentro também, né? São os gigantes espirituais. Então, humildade é aquele caminho das pessoas grandiosas, não pelo poder, pela arrogância, pela vaidade, mas pela humildade. Então, quanto mais humilde nós formos, no verdadeiro sentido da humildade, maiores nós seremos, espiritualmente falando. Voltando novamente à cena lá da última ceia, Jesus, aquele espírito missionário que esteve entre nós, ele levanta e lava os pés dos discípulos. E quando ele termina naquela tarefa que era desprezível por todos, ele fala: Eu vos dei o exemplo. Ele não deu um seminário, uma aula, uma palestra, ou qualquer coisa do gênero sobre humildade. Ele não disse uma palavra sobre humildade. Ele praticou. Ele pegou a bacia, pegou a toalha e fez a maior lição de humildade prática. Ele não teorizou, filosofou sobre humildade. Ele fez prática. E também, se nós analisarmos, a humildade ela cabe em qualquer circunstância da nossa vida. Seja conosco mesmo, seja com as pessoas da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, na nossa crença, onde nós frequentamos, na igreja, no centro, nos templos, em qualquer lugar, do trânsito, na condução, em todos os lugares, nós podemos praticar a humildade. Então, conosco mesmo, é aquele momento de ser humilde diante das agressões que nós recebemos, né? As agressões verbais, não é ser conivente com o mal, não é isso, mas é você recebeu uma ofensa, às vezes até em tom de brincadeira, né? Essa humildade que nós temos que ter é de nos posicionarmos, porém sem agressões. Então, ser humilde não é aceitar as injustiças, mas é tentar reverter isso, corrigir essas injustiças. Porque senão a gente vai virar um joguinho na mão das pessoas, né? Porém, nós podemos eliminar qualquer tipo de injustiça sem agressividade. Então, não é devolver agressão com agressão, não é alimentar ressentimentos. Jesus ensina a mansidão, vencer o mal com o bem, a violência com a paz, com a serenidade. A verdadeira força, ela está exatamente aí, nesse autocontrole que você tem que ter sobre as suas tendências, meio que inferiores ainda, né, de devolver tudo.
Então, a grande humildade conosco mesmo é isso. É você ter esse autocontrole, de saber administrar esses conflitos, né, conosco mesmo, com as pessoas. E a grande chave do sucesso espiritual da nossa transformação é a humildade. Então, tudo começa com a humildade na nossa transformação moral. Então, é aquela capacidade, é uma capacidade a humildade. Nós temos de desenvolver, primeiro de reconhecer os nossos próprios erros, porque todo mundo erra, todo mundo faz desacertos, todo mundo comete falhas, né? Inclusive nós. Então, eu também erro, eu também tenho o que melhorar. Quem não reconhece essas falhas não cresce. Então, a grande humildade conosco mesmo está aí, essa capacidade que tem que ser desenvolvida, de reconhecer que nós não somos perfeitos. Estamos muito longe de ser perfeitos. E quem se considera perfeito, né, já alcancei a espiritualidade aí, está num risco sério de desequilíbrio e de estagnação. Isso é orgulho, né? E como diz o Emmanuel, o orgulho endurece, a humildade liberta. Então, a primeira coisa é reconhecer que nós somos imperfeitos. A categoria do nosso espírito é da imperfeição ainda. Nós não atingimos nada ainda. Estamos começando a escada aí para subir. E tudo que Jesus nos trouxe em termos de exemplo, né, que nós citamos aqui, várias falas de Jesus exaltando e recomendando a humildade, não era só na época de Jesus, nos dias de hoje, mais ainda, né? Que o mundo cobra um comportamento que nós não conseguimos manter de vaidade, de orgulho e de arrogância. Então, como é viver a humildade nos dias de hoje? Começa até pelas redes sociais, né? A humildade digital, vamos dizer assim, né? Nós não precisamos provar nada para ninguém. Seja em rede social, seja onde você interagir com as pessoas, não precisa provar nada para ninguém. Você precisa ser o que você é, naturalmente, educadamente, civilizadamente. Aí sim. Então, ter humildade nas relações com as pessoas. Quando errar, peça desculpas. Tem gente que não consegue pedir desculpas. Fala, oh, foi mal, não sei o quê. Não, peça me desculpe, eu errei. Evitar aquelas picuinhas, aquelas disputas inúteis, eu sou isso mais que você, às vezes sem palavras, em atos. Queremos ser sempre o centro das atenções e nós não gostamos de ouvir, nós gostamos de falar. Então, ouvir as pessoas é um ato de humildade, sem julgar, né? Você está escutando o que a pessoa está falando, já está julgando. Puxa vida, fulano, vem, nossa, se fosse eu, não faria assim. Ninguém perguntou. É para ouvir simplesmente sem julgar. É um treino isso. Vocês já imaginaram os terapeutas, os médicos, se eles não soubessem ouvir? Ia ser difícil trabalhar desse jeito, né? Também temos que praticar a humildade na espiritualidade. Olha quantos espíritos, né, estão aí se achando espíritos crísticos, superiores, e na realidade não são, são pseudo-sábios, né? Espíritos encarnados e desencarnados também, né? Então, a humildade espiritual, gente, é aquela humildade que você reconhece realmente o seu valor espiritual, mas porém que você tem muito que aprender, que você só iniciou. Só deu o start ali para iniciar, falta muita coisa ainda para frente. Ninguém aqui é espírito superior ainda. Se nós fôssemos espíritos superiores, nós não estaríamos aqui. E se fôssemos espíritos superiores em missão na Terra, estaríamos em outras condições. Então é um momento para nós analisarmos isso espiritualmente falando, né? Tem gente que, muitos de nós pensam assim, né? Pelo fato de frequentar alguma crença, alguma religião, alguma coisa, nós já estamos
Na linguagem popular, salvos. Nem começamos nada ainda. No nosso trabalho também, a humildade no trabalho é você ter a simplicidade para estar disposto a aprender em qualquer momento. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que não sabe determinada coisa, tal, ou então não quer aprender com um outro colega de trabalho que é inferior de cargo, alguma coisa assim, porque é vaidade e orgulho, né, gente? Arrogância. Vamos aprender com quem está disposto a nos ensinar ou que foi designado para nos ensinar. Pode ser superior, pode ser inferior. Nós não somos obrigados a saber tudo. Aliás, nós não sabemos tudo, né? Às vezes, até um chefe de cozinha lá aprende com o seu auxiliar de cozinha lá um truque mais fácil, uma técnica mais simples. E qual que é o problema? Estamos juntos para aprendermos juntos. E a humildade nas nossas emoções, né? Reconhecer os nossos limites e buscar ajuda quando necessário. Então, não é o fato de nós conhecermos determinada teoria ou qualquer coisa que nós não precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda sempre. Tem pessoas que ficam sofrendo caladas por, por uma falta de capacidade de buscar ajuda. Ah, eu jamais vou fazer terapia. Como assim? Todos nós precisamos de ajuda. Então, vai lá num plantão fraterno, vai alguma dentro da igreja, dentro do centro, dentro do seu templo ali, buscar ajuda, abrir o seu coração. Nós precisamos dessa interação com as pessoas, porque nós não somos perfeitos, não sabemos tudo. E a humildade na nosso aspecto moral, né? Jamais julgar as outras pessoas. Cada um sabe das suas batalhas silenciosas, que ninguém conhece, invisíveis, né? Cada um sabe das suas dificuldades, dos seus conflitos, dos seus transtornos. Então não vamos julgar, não vamos nos achar superiores também. É muito comum, quando nós trabalhamos num setor de atendimento, que vem os assistidos, nós acharmos que somos superiores. Olhamos os assistidos com ar diferenciado. Ai, esse é o maior erro que nós podemos cometer em termos de falta de humildade. É se considerar superior. E aí, muitas vezes, a própria espiritualidade manda umas lições aí para a gente aprender que não é assim que nós crescemos. Então, o julgar, nem em pensamento, nem em pensamento. A humildade é aquele antídoto que nós precisamos quando nós temos o nosso ego ferido, nosso amor próprio, às vezes um comentário, uma crítica, e também aquele remédio para nossa alma ansiosa. Quando estamos muito ansiosos, um pouco de humildade, de reconhecer que a vida tem caminhos diferentes, vai fazer muito bem para as nossas almas ansiosas. Então, precisamos de ajuda, sim, precisamos de acolhimento das outras pessoas, nós não somos suficientes. Isso não quer dizer que nós não temos que ter fé em nós mesmos, não é isso. A fé em nós mesmos ela é extremamente necessária para que nós consigamos viver com mais leveza, com mais sustentação. Desenvolver a humildade é aquela chave que nós abrimos para desenvolver todas as outras virtudes. Então, a que dá início é a humildade. Olha como ela é importante. Não foi à toa que Jesus o tempo inteiro viveu ensinando a humildade, porque sem humildade não há como perdoar, não há como praticar a caridade, desenvolver a paciência, a mansidão, a sabedoria, a paz interior. Jesus foi o maior exemplo disso tudo, daquela força de autoridade, porém de mansidão, que estamos muito longe disso. Jesus poderia ter dominado arrogantemente multidões. Ele era um espírito com poderes, né? Conquistados. Poderes não é sobrenatural, foram conquistas dele. Ele poderia.
Mas como ele já tinha passado dessa fase há muito tempo, ele preferiu servir. Jesus poderia humilhar, ele tinha capacidade espiritual para grandiosidade para isso, né? Mas ele preferiu amar. Ele poderia exigir, mas ele escolheu acolher. É o que ele vem fazendo o tempo inteiro conosco, nos acolhendo, sabendo das nossas limitações, olhando a terra. Ele é o diretor espiritual da terra, olhando a terra com seus erros. Provavelmente ele balança a cabeça e fala: ainda há muito o que fazer, há muito o que aprender. Mas ele está lá, de braços abertos. Que o orgulho, ele faz muito barulho, né? Agita, desestrutura, revolta, mas a humildade, ela faz a transformação dentro do silêncio das almas. E a humildade é aquela porta estreita que nós temos que passar para chegarmos, para nos ligarmos a Deus. Então, que possamos refletir sobre a necessidade de sermos humildes. Estamos muito longe ainda do Cristo, mas podemos contar com Ele para nos inspirar, para nos acolher, para nos amar, praticando tudo aquilo que Ele fez conosco, com as outras pessoas, com o nosso próximo. Então, é um mandamento que Ele deixou para todos nós, que é a chave do nosso progresso espiritual. Vamos nos lembrar sempre disso, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muita paz a todos. Obrigada. E assim, meus queridos, nós vamos partindo para a nossa parte final, onde nós vamos vibrando, doando um pouquinho de nós, porque é doando que se recebe, né? E assim nós vamos ficando preparados para recebermos o nosso passe. Então eu convido a todos a, nesse instante, sentirem que estão projetando o que tem de melhor, o seu melhor sentimento, o seu amor, entregando esse sentimento nas mãos de Jesus, para que esse sentimento carregado da nossa energia material, física, possa ser levado por Jesus a tantos locais de necessidade. É assim que nós vamos vibrando pelo nosso planeta, para que haja paz, para que haja alívio em todos os corações desesperados, para que haja saúde, bom ânimo, fortalecimento e equilíbrio em todos os corações. Aqueles que estão passando por situações tão desafiadoras, que se sentem tão fragilizados a ponto de quererem desistir da vida, vamos levando a nossa vibração de esperança, de coragem, de força e de fé, para que essas pessoas encontrem outras que as ajudem a superar esse momento desafiador. Vibremos para que os doentes encontrem o alívio para suas dores, para que encontrem o lenitivo, o remédio necessário para sua recuperação. Aqueles que estão passando já por doenças incuráveis em fase terminal, que sintam o amparo do Mestre Jesus, o médico dos médicos, dando a eles o alívio, a força que eles precisam. Aqueles que estão retornando à pátria espiritual, que aceitem esse retorno, essa sua volta à verdadeira pátria, e com muita luz possam ser acolhidos e reiniciar a sua jornada. Os que ficaram, que possam ser abastecidos de força, de coragem, que possam ser consolados por Deus, sabendo que a separação é momentânea. Vibremos para que todos aqueles trabalhadores do bem em qualquer área perseverem e possam vencer todos os obstáculos, levando o alimento, levando a ajuda de saúde, levando o agasalho, enfim, tudo aquilo que os necessitados precisam. Vamos lembrar agora, e por todas as religiões,
que todas elas possam conduzir as criaturas ao encontro divino, que se respeitem, que se unam. Vibremos por todos os lares, para que haja entendimento, acolhimento, respeito. Vibremos pelas nações, para que seus líderes possam utilizar o poder com sabedoria. Pelas nações em guerra, para que seus líderes possam despertar, perceber o mal que eles estão causando e que ações humanitárias possam ser realizadas a fim de amenizar o sofrimento desses povos, daqueles refugiados que tiveram que largar tudo, Senhor, por causa da guerra, que eles possam ser acolhidos, que oportunidades e dignidade possam ser levadas a essas pessoas. A todos aqueles que se comprazem no mal, na disseminação da mentira, que possam despertar e aproveitar a oportunidade de reescrever a sua história. Vibremos por aqueles que se comprazem em vender os seus corpos, que encontrem meios dignos de trabalho. Vamos pensar agora na orfandade, na velhice desamparada, para que recebam o amor, a atenção que precisam. Vamos vibrar para que as crianças possam ser encaminhadas no bem, nas leis divinas. Que os jovens sejam conduzidos pela ética, pela moral. Vibremos pelos nossos próprios lares, pelos nossos familiares, pelos nossos casos particulares e por nós mesmos. E assim, nesse instante, continuando com os nossos corações unidos a Jesus, vamos nos preparando para recebermos o passe que será feito, doado a cada um de nós pelos benfeitores espirituais emissários de Jesus. Nós vamos lembrando que o passe é uma transmissão de energias, energias espirituais que esses amigos queridos estão aqui para nos envolver e nos beneficiar da harmonia física, mental e espiritual. Essas energias também serão colocadas na água que nós deixamos aqui para ser fluidificada, magnetizada, e ela se transformará no remédio, no lenitivo que nós necessitamos. Vamos abrindo nosso coração, confiante em Jesus, confiante em Deus, para recebermos tudo que nós precisamos. E tenhamos a certeza de que Deus, o nosso Pai, conhece a cada um de nós, sabe daquilo que nós precisamos, mas é preciso com que nós abramos o nosso coração. E por isso, nesse instante, nós vamos dizendo a Jesus e a Deus o que nós precisamos. E vamos entregando as nossas dúvidas, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas inquietações. E o Pai vai devolvendo para nós o equilíbrio, o fortalecimento, a fé. Vamos assim encontrando a calma, encontrando a confiança em Jesus, porque Jesus nos disse que tudo vai passar. Mesmo que demore, Ele está ao nosso lado, nos ajudando, porque nada é para sempre. E amanhã será um novo dia com novas oportunidades de recomeço. E Deus com certeza vai ajudar a cada um de nós a encontrarmos novos caminhos e novas oportunidades. E assim, amparados por Deus, vamos sentindo o carinho desses benfeitores amigos que se aproximam de nós e já vão nos envolvendo naqueles fluidos amorosos, depositando no alto de nossa cabeça fluidos benéficos. É como se nesse instante estivéssemos debaixo de um jato de luzes coloridas,
coloridas, brilhantes, reluzentes, e como se fossem purpurinas sendo jorradas do alto, ao tocar o nosso corpo físico, elas são absorvidas pelas nossas células, que vão se reabastecendo, se fortalecendo, equilibrando, e todos os órgãos vão sendo beneficiados por esses fluidos generosos. Essas energias também vão atuando nas células do nosso corpo espiritual e também vão envolvendo o nosso espírito, a nossa mente. E assim um enorme bem-estar vai envolvendo a cada um de nós. Essa cúpula de luz fortalece os nossos pensamentos, os sentimentos, regula as nossas emoções. E assim, envoltos nessa cúpula luminosa, absorvendo todos esses fluidos, nós vamos mentalizando que essas energias de amor e de paz estão sendo espalhadas por todo o local onde nós estamos. Nós vamos agradecendo a Deus por este encontro, por esses momentos tão prazerosos onde nós refletimos sobre os ensinamentos de Jesus e onde, pela misericórdia divina, fomos beneficiados por essas energias. Que nós possamos manter a alegria, a fé, a coragem e o bom ânimo, para que nós possamos passar essa semana fortalecidos no amor e na fé. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, nós vamos encerrando o encontro com o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus.